sobre a oração de Jabes. Eu não falei para ninguém, eu falei só eu e Deus. Mas os cânticos, tudo falou da importância da oração. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, no texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Amém? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores odei a luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que ele havia pedido. Amém? Oramos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, ó Deus, está aqui diante de nós. Nós vamos meditar na tua palavra, aprender um pouquinho a mais, ó Deus, do que esses 2 versículos, ó Pai, traz para nós nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja falando e completando em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta oração é uma oração curta, é uma oração bem curta, mas é de uma profundidade imensa. Ela tem uma riqueza espiritual imensa. Dentro de apenas uma frase, está contido aqui 4 pedidos. Jabes, ele fez 4 pedidos, contido apenas dentro de uma frase. O mais impressionante, irmãos, é que esta pequena oração, essa oração bem curta, ela está contida aqui no livro de Crônicas, dentro da genealogia das 12 tribos de Israel. Então, nós vemos aqui que diante de tantos relatos, diante de tantos nomes estranhos, os irmãos já leram a genealogia das 12 tribos de Israel. Fulano era filho de Cicrano, Cicrano era filho de Fulano, e aí os nomes estão difíceis de pronunciar. E essa oração está aqui contida. É como a gente imaginar, irmãos, uma rosa perfumada em meio a espinhos. E esse homem, ele fez uma oração sincera diante de Deus. Ele fez uma oração curta, fez os seus pedidos diante de Deus, e essa oração traz para nós uma análise e uma profunda meditação. O primeiro pedido que ele fez foi que me abençoes. Tomara que me abençoes. Em outras traduções está assim: tomara que me abençoe muitíssimo. Nós vemos aqui que Jabes, ele estava passando por um momento bem difícil. E ele fez essa oração num momento especial. Nós já vemos que esse nome, Jabes, ele tem, porque com dores dei à luz. Esse nome a mãe dele deu para ele, porque com dores deu à luz. Então, nós vemos que ele estava passando por um momento bem especial na vida dele. Ele estava rodeado de inimigos. E ele estava sendo testado, ele estava sendo ameaçado pelo povo cananeu.
E ele tinha apenas uma saída. Qual que era a saída de Jabes? Clamar a Deus. Ele estava sozinho e ele clamou a Deus. Nós vemos em outra ocasião que o profeta Jeremias também, quando ele estava encarcerado, lá no versículo que todos nós conhecemos de cor, né? A maioria conhece de cor, em Jeremias 33, 3, que fala assim, que, né, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, qual que era a solução de Jabes? Era clamar ao Senhor. Jabes realmente ia clamar ao Senhor. E ele pediu, no primeiro pedido dele, se me abençoares, ou se me abençoares muitíssimo. No segundo pedido, na minha Bíblia está assim, se me alargares as fronteiras. Tem outra tradução, irmãos, que eu coloquei aqui, se ampliares os meus termos. Então, nós vemos aqui, nesse momento especial dessa oração, o primeiro pedido, ele pediu para que Deus o abençoasse. O segundo pedido, ele pediu para que se me alargares, né, as fronteiras. Lá no Salmo 1, do verso 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. E depois o verso 3 diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aqui o que o Salmo 1 nos diz. Primeiro, ele tem uma ordenança para nós. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz, bem-aventurado. E depois ele nos dá mais um conselho. Ele fala assim, mas antes medita na sua lei de dia e de noite. Aí vem a promessa de Deus. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Então, nós vemos aqui que Jabes, ele estava passando, né, por um momento difícil mesmo. Nesse contexto aqui desse texto, Jabes, ele queria conquistar uma terra. E o desafio dele era conseguir a conquista dessa terra. E ele não queria entrar nessa batalha sozinho. Ele estava sozinho. Mas ele lembra-se de Deus. Ele clama ao Senhor. E ele faz esses pedidos. Uma oração bem curta, mas de imensa e profunda riqueza espiritual. E nós vemos que ele estava passando e ele sabia que era muito perigoso para ele enfrentar os cananeus. E ele pede a direção de Deus, o auxílio de Deus, para que livre ele dos perigos. E ele busca a Deus. Ele busca a Deus com todo fervor. E ele faz esse clamor. Ele fala, Senhor, se o Senhor me alargares as fronteiras, ou se os meus termos ampliares, então é as terras que eles estavam querendo conquistar. Na nossa vida espiritual, irmãos, nós também temos desafios. Grandes desafios. E Deus pede para nós que nós possamos estar buscando, estando na presença dEle, fugindo, né? Para que nós possamos ser felizes. Bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Jabes não foi pedir conselho a pessoas erradas, ele foi diretamente a Deus. E ele fez esse pedido, esse clamor. Se me abençoares muitíssimo e se alargares os meus termos,
Então, na nossa vida espiritual, nós temos que pedir. E Deus está disposto a ampliar as nossas fronteiras, mas depende de nós. O verso 2 do Salmo 1, ele diz: medita, né, na minha lei dia e noite. Busque, né? Antes, o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Agora eu faço uma pergunta para nós, irmãos. Será que isso está acontecendo na nossa vida espiritual? Será que nós estamos buscando, tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite? 1 Pedro 5:6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Ou a nossa parte, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em seu tempo, ou em tempo oportuno, Ele nos exalte. O terceiro pedido de Jabes: se tua mão for comigo. Irmãos, é muito impossível para nós, para cada um de nós cristãos, para cada pessoa, enfrentar uma batalha sozinho. Se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão indefesos. Quando vêm as provações e o sofrimento, isso nos abatem. E como nos abatem. Mas como é maravilhoso para nós olharmos na Bíblia e ver como a Bíblia registra pessoas, né, personagens tão importantes. E como esses personagens, esses profetas, esses patriarcas, estavam sobre a mão de Deus. Como o Senhor agiu como o Senhor agiu com eles. Como a mão do Senhor estava com eles. O que o Senhor fez na vida dos seus servos. Eu enumerei alguns aqui, que está relatado na Bíblia. Primeiro, nós conhecemos a história de José. Como Deus foi com José? José, nós sabemos que José era filho de Jacó, e ele era um menino sonhador, cheio de planos. O que aconteceu com ele? Ele foi vendido como escravo, foi escravo no Egito, mas a mão do Senhor estava com ele todo o tempo, e nós de escravo a governador do Egito. O segundo personagem que eu numerei aqui é Moisés. Deus, a mão do Senhor estava com Moisés desde o seu nascimento. Quando Joquebede, seu pai Arão, fez aquele cestinho, colocou o menino Moisés. Como Deus estava com Moisés. Quando a princesa do Egito achou Moisés, Moisés foi criado na corte do Egito, aprendeu tudo, a sua sabedoria egípcia, mas Deus usou para que ele resgatasse o seu povo que estava sendo escravo no Egito. Como a mão do Senhor estava com Moisés. Outro personagem que eu pus aqui é Daniel. Deus estava com Daniel. A mão do Senhor estava com Daniel. Daniel, ainda muito jovem, foi levado cativo para a Babilônia. Daniel passou por grandes dificuldades. Nós conhecemos a história de Daniel, narrada lá no livro de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas a mão do Senhor estava com Daniel. Mas Daniel não se esqueceu do Senhor. Ele se humilhou diante da potente mão do Senhor. Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor e não descumpriu. Primeiramente, ele recusou a comer as iguarias, as coisas gostosas que lá no Egito, lá na Babilônia era oferecida. Ele recusou, ele comeu só legumes. Nós conhecemos a história de Daniel.
mas a mão do Senhor estava com Daniel. Nenhum momento Daniel se afastou do Senhor. Nenhum momento Daniel estava se humilhando diante da potente mão do Senhor. O outro personagem que eu coloquei aqui, outro profeta, apóstolo, foi o apóstolo Paulo. Como a história de Paulo é magnífica, como a história de Paulo nos chama a atenção. Paulo, diante de tantos sofrimentos, de tudo que ele passou, realmente Paulo foi transformado. Paulo, ele perseguia a igreja, ele perseguia a igreja de Cristo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E nós vemos aqui quando Paulo estava lá em Antioquia, na sua viagem missionária, quando pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Lá em Atos capítulo 11, verso 21, a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque eles foram chamados de discípulos, porque os discípulos foram chamados de cristão, na viagem de Paulo a Antioquia, viagem missionária, porque a mão do Senhor estava com eles, com os discípulos. Foi pela primeira vez que eles foram chamados de cristão. A mão do Senhor estava com ele. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Nós vemos aqui que nós estamos estudando na lição dos adultos sobre a vida de Salomão. Salomão, filho de Davi, e nós já estudamos bastante a história do povo de Israel, e nós estamos estudando sobre Salomão. Em 1 Reis, lá no capítulo 3, conta quando Salomão, ele fez aquele pedido, ele sacrificou diante do Senhor e ficou prostrado, humilhado na presença do Senhor. Ele ficou prostrado, enquanto o Senhor não falar comigo, daqui eu não vou sair. E o Senhor falou com Salomão e pediu para ele, pede o que queres que eu te dou. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. E sabe que Deus falou lá em 1 Reis 3:12, ele disse para Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras, e dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve, e nem depois de ti haverá. Então nós vemos aqui que a mão do Senhor está conosco, e a mão do Senhor estará com aqueles que vão nos suceder. Mas depende também de cada um de nós. Outro pedido que Jabes fez foi que me perserves do mal. Sabe o que ele quis dizer aqui, irmãos, nesse pedido? Que me perserves do mal? Que eu não seja afligido. Ele estava pedindo a Deus para não transformar ele num homem ruim, que eu não seja afligido, num homem infeliz, num homem amargurado e triste. Ele estava pedindo para Deus, mesmo que venha as consequências, ele estava pedindo para Deus que livrasse ele do mal, que não o tornasse, um homem que eu não seja afligido, que não tornasse ele um homem amargurado, triste, cheio de sofrimento, um homem cheio de raiva, de rancor, mas que Deus fizesse isso. Então nós vemos o que ele pediu, esses 4 pedidos: que me abençoares, que alargares os meus termos, que a mão do Senhor esteja comigo e que me preserves do mal. Aí vem a confirmação de Deus. O pedido de Jabes não foi grande, mas foi de uma tremenda profundeza. Que nós lemos aqui no versículo 10, no finalzinho, que fala que
e se fizeres que do mal não me seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. A confirmação. Deus concedeu o que havia pedido. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que nós temos um Deus. E nós queremos fazer as coisas por conta própria. Nós esquecemos que nós temos uma linda promessa de Deus. Nós esquecemos que Deus está olhando por nós. Basta nós clamar a Deus, que Deus está olhando por nós. E essa linda promessa, eu gosto muito dela. Se encontra lá em Isaías 43, o verso 2 e 3, só a parte B, que diz assim: quando nós passarmos pelas águas, eu serei contigo. Quando você passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Nem chama alguma arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Salvador, o teu Salvador. Que promessa grandiosa e maravilhosa. Quando nós passamos pelas águas, nós temos certeza que Deus está conosco, Deus está contigo. Quando nós passarmos pelo rio, eles não nos submergirão. Nós não vamos ficar afundados lá no rio. Quando nós passar pelo fogo, eles não nos vai queimar. Por quê? Porque o Deus de Israel está conosco. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Não está falando, irmão, se você não souber nadar, você vai pular num rio, não. Não está falando que nós pode ficar dentro do fogo, que nós não vamos se queimar. É as consequências do nosso dia a dia. É a segurança, é a promessa, é a segurança que nós temos em Deus. Que Ele está conosco em todo momento, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito. Ele diz assim, que Deus pode transformar a mais tenra plantinha numa árvore frondosa. E quando você ouve os testemunhos, irmãos, você fica abismado com tanta ação de Deus, com o agir de Deus na vida dos seus servos, daquele que buscam ao Senhor com integridade. Quando o evangelista Billy Graham, ele iniciou o seu ministério mundial, nós vemos aqui que ele jamais poderia imaginar o que ia ser com ele, o que Deus ia fazer na vida dele, como ele ia ser maravilhoso, como Deus ia ser maravilhoso com ele. Ele iniciou o seu ministério no ano de 1949, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Irmãos, ele pegou como base esse versículo: se ampliares os meus termos, se os meus termos ampliares. Deus ampliou os termos de Billy Graham de tal maneira, os termos de Billy Graham, que ele começou o seu ministério numa simples tenda de lona. Ele jamais ia imaginar que ele ia rumo a Maracanãs, a estádios lotados. E que por mais de 50 anos, ele pôde levar almas a Jesus. Ele jamais imaginou. Mas na oração dele, se ampliares os meus termos, se a mão do Senhor estiver, se me abençoares, se ampliares os meus termos, se a mão do Senhor estiver comigo, e se a maldade, se o sentimento ruim, se a angústia, se o rancor não estiver no meu coração, Deus amplia, Deus transforma e Deus age. Não é errado, irmãos, nós pedirmos, nosso horário já está avançado, só estou terminando já, tá? Não é errado nós pedirmos ao Senhor coisas materiais. Não é errado nós pedir saúde, prosperidade. Não é errado nós pedir
uma casa, um carro. Não é errado nós querer uma vida boa, confortável, como no cântico, né? Mas o mais importante é Deus em primeiro lugar. Irmãos, nesta noite que eu queria deixar para os irmãos, que os irmãos, em suas orações, pede para Deus que a sua vida material possa ser próspera, mas que a sua vida espiritual também possa ser próspera. Para que Ele amplie os teus termos. E Ele só vai ampliar os teus termos com a sua permissão. Ele só vai ampliar os seus termos se você tiver humilhado diante da potente mão de Deus. Porque a seu tempo Ele nos exalta. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto nesta noite. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus pelos Teus servos do passado, que tanto nos ensina, Senhor. Obrigado a Deus que porque no meio de tantas aflições, de tantos sofrimento, angústia que eles passaram, nenhum momento eles distanciaram de Ti. Obrigada, Senhor, porque nós podemos conhecer a Tua palavra e saber que o Senhor, ó Deus, nos deixou a Tua palavra como regra de fé e prática. E ela nos ensina. Não é errado nós ter uma vida próspera materialmente falando. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada servo Teu que está aqui nesta noite possa se quebrantar diante do Senhor e nas suas orações fazer também o pedido que a sua vida espiritual seja uma vida próspera, quebrantada, humilhada aos Teus pés. É isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer a nossa fidelidade, Senhor. Nós somos tão infiel e o Senhor é fiel para conosco. O Senhor requer de nós compromisso. O Senhor nos faz promessa e cumpre as promessas nas nossas vidas, Senhor. Mas muitas vezes nós não cumprimos aquilo que nós fizemos diante do Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite, eu quero clamar pela Tua igreja, pela vida de cada um dos Teus servos. Que nós possamos, ó Deus, nos prostrar diante do Senhor. Fazer como Jabes, essa oração simples, mas de uma profundeza espiritual profunda. O Senhor usou o Teu servo para nos deixar esta mensagem. Esse pedido, esse clamor, essa oração sincera, essa humilhação diante do Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça, Senhor, pessoas como Daniel, como Paulo, como Moisés. O Senhor, nós somos, ó Deus, os Teus servos hoje. E eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, fale profundamente no nosso ser, que nós possamos ser aqueles verdadeiros adoradores que o Senhor procura, que adora o Senhor em espírito e em verdade, com profundidade, com dedicação, com compromisso, com fidelidade, Senhor. Eu te peço pela Tua igreja aqui neste lugar, mas eu também te peço, meu Deus, por todos os Teus servos, pelos cristãos, ó Deus, que a comodidade, Senhor, as coisas boas que o Senhor nos proporciona, não nos afaste de Ti. Em nome de Jesus que eu faço esse clamor. E agora, ó Deus, eu quero clamar, ó Pai, mais uma vez, por aqueles Teus servos que estão passando por momentos tão difíceis, que as suas casas foram tomadas pelas enchentes, que as suas casas foram derrubadas, que os seus móveis foram estragados. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali, ó Pai, consolando os corações, dando a Ele tanto, ó Deus, o físico, também como o espiritual, Senhor. Eu coloco a vida do pastor que está clamando nas Tuas mãos.
Eu te peço, ó Deus, não só pelas pessoas que conhecem a tua palavra, mas aquela cidade toda devastada, Senhor. Eu te peço para os demais lugares, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, pela vida de nós, como servos do Senhor, que nós clamamos, ó Deus, quando nós sabemos de algum assunto, mas nós vemos que o mundo está em caos. E nós conhecemos, ó Deus, a tua palavra. Nós somos os instrumentos, nós somos os canais de bênção, ó Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, realmente esteja transformando as nossas vidas, o nosso coração, para que sejamos pessoas melhores, ó Pai. Que nós sejamos como Jabes, que o Senhor tira de nós tudo aquilo que atrapalha e nos afasta de Ti. É o que eu clamo a Ti e te peço em nome de Jesus. Amém.